Você que tem uma clínica ou consultório odontológico, ou que pretende ter uma clínica ou um consultório odontológico, deve se perguntar e ficar em dúvida, né, ter algumas dúvidas sobre o futuro da sua clínica diante de toda essa concorrência, né, diante de todo esse mercado odontológico que é altamente competitivo. Afinal de contas, né, são franquias odontológicas, clínicas, consultórios, cursos inclusive, que estão ali disputando o paciente constantemente entre si, e você, com a sua clínica, ou você pretendendo entrar com a sua clínica, deve se perguntar: nossa, mas como é que eu vou fazer para ser diferente deles? Por que que um paciente vai, na hora que tiver um problema odontológico, né, um problema com seus dentes, vai escolher vir na minha clínica e não nas outras que já estão aí no mercado trabalhando? É uma dúvida bem pertinente, né? E se você não tem essa resposta, eu te sugiro muito encontrar essa resposta, porque essa é a resposta que mantém o seu negócio, tá? O que acontece é que às vezes não é tão óbvio assim você conseguir se diferenciar no mercado odontológico, porque basicamente uma clínica odontológica vende tratamento odontológico. Então, à primeira vista, você pensa, como é que eu vou me diferenciar se eu vendo tratamento? E todas vendem tratamento odontológico. É uma dúvida bem pertinente. Só que se você tem um pouquinho de conhecimento de mercado e consegue entender um pouco mais além, consegue enxergar um pouco mais além, principalmente em relação à necessidade das pessoas, à necessidade específica dos pacientes, você consegue encontrar a forma de se diferenciar, inclusive de inovar o mercado, inclusive de se diferenciar de forma que nunca foi vista, tá? Você conseguindo abrir a sua mente dessa forma, você vai conseguir, inclusive, perceber que a diferenciação de clínicas no mercado odontológico no Brasil ainda está começando. Tem muito pouca coisa clínica diferenciada. É só você perceber. Existem muitas clínicas que oferecem a mesma coisa, né? A maioria das clínicas oferecem a mesma coisa. Atendimento multidisciplinar de todas as especialidades, com atendimento com especialistas. Qual é a diferença entre uma e outra? Acaba sendo pela preferência de afinidade com o dentista, de afinidade com o atendimento, né? Basicamente o atendimento em si, tá? Mas se a gente puder desenvolver um pouco mais esse mercado, tá? Aí a gente, além de dar um passo muito grande como empreendedor dessa área, vai evoluir o mercado como um todo. E, cara, se você está nessa situação, tem uma clínica, um consultório ou pretende abrir uma clínica, eu sugiro fortemente que você perca aí uns 30 minutos do seu tempo e acompanhe essa videoaula. Acompanhe essa videoaula porque eu vou, a partir de hoje aqui, fazer uma série de vídeos, tá? Falando sobre ideias de diferenciação de clínicas no mercado odontológico. Trocando em miúdos, eu vou desenvolver, né, em cada um dos vídeos, eu vou falar uma ideia, mas falar sobre ideias de você montar uma clínica diferente de todas as outras. Uma clínica com um conceito diferente de todas as outras. São ideias que eu tive, eu já tenho bastante experiência no mercado odontológico, eu tive clínica, só que constantemente eu acabo tendo algumas ideias de clínicas diferentes que podiam existir, né, focadas em determinados nichos, que pode ser alguma inspiração aí para você diferenciar a sua clínica. Então eu acho bem interessante que você possa assistir essa videoaula, não vai perder muito tempo, e isso possa ser de alguma forma inspirador para você, tá? Bom, sem mais delongas, eu vou falar hoje aqui nessa videoaula sobre uma ideia de clínica odontológica que eu já tive há algum tempo e que, né, não tive a oportunidade de botar em prática, porque são muitas ideias que tem, mas eu acredito que é algo que poderia ter chance de funcionar, tá? Principalmente porque vai na contramão de toda a tendência que tem seguido o mercado, né? Tá muito cheio o mercado de implantes, mercado de implantes com reabilitações.
Tem muitas opções. Só que a gente, né, por conta dos implantes, né, eu já tive clínica, eu sei como é que muitas vezes acaba sendo mais barato quando um paciente tem um dente condenado que pode ser perdido, acaba sendo mais barato ele extrair esse dente e colocar implante do que ele entrar numa terapia de tratamento para tentar salvar esse dente, né? E aí, como já tem a tendência do mercado de oferecer tratamentos com implantes, reabilitações com implantes, o dentista acaba oferecendo isso para o paciente e o paciente acaba aceitando. Só que durante a minha experiência como dentista e como dono de clínica, eu pude perceber que existem muitos pacientes que fazem questão de que o seu dente seja salvo, que fazem questão de salvar o seu dente, mesmo que isso não tenha garantia que vai ser salvo e mesmo que isso custe mais caro. Mesmo porque não tem uma cultura odontológica hoje no sentido de incentivar a terapia intensiva para salvar um dente. Porque a solução do implante ela é mais rápida, acaba sendo mais barata e o paciente entende que ele não vai mais se incomodar, né? Mas acaba trazendo uma série de outros problemas, né? Se o paciente perdeu dente por problema periodontal, ele pode perder o implante por problema periodontal também, né? Então a longo prazo isso também pode dar problema. Mas a questão aqui é que eu nunca vi, até hoje, né, pode já existir, mas eu não tenho conhecimento, de ver alguma clínica focada em salvar dentes. Entenda o que eu estou falando. É uma clínica focada em salvar o dente. Ou seja, o objetivo da clínica, toda a equipe da clínica, todos os esforços da clínica, os tratamentos que são oferecidos, são no intuito de salvar o dente. Certo? Você pode me perguntar, mas isso aí um periodontista já faz, né? Isso aí eu no meu consultório eu dou essa opção para o paciente. Não é bem assim que o paciente pode entender. Não é bem assim que o mercado entende. Na verdade, o dentista entende assim, que ele deu as duas opções, mas o mercado entende aquilo que está mais gritando para ele. E o que tem mais gritado para ele? Né? E quando eu digo gritado para o mercado, quando eu digo gritado para o paciente, é a questão de marketing, a questão de propaganda mesmo. Né? A questão da quantidade de clínicas que ele tem aberto, quantidade de informações que tem se falado na internet. É mais em relação ao implante. Então muitos pacientes já chegam com a ideia, né, quando vem um dente já previamente, segundo eles, condenados a estar perdido, já vem com a ideia de, não, já vou extrair, colocar um implante e tal, não sei o quê. E aquele paciente que tem a tendência a querer salvar o seu dente acaba ficando inibido de perguntar por esse tipo de opção, de procurar por esse tipo de opção mesmo, porque não tem tantas opções. Agora, se surgisse uma clínica que estivesse fazendo todo o seu marketing, toda a sua publicidade em salvar o dente, virasse referência em salvamento de dentes, um paciente que tivesse com um dente em dúvida, com prognóstico duvidoso, se ele podia ser salvo ou condenado ou extraído para colocar o implante, ele certamente se interessaria em pelo menos saber a opinião dessa clínica que é especializada em salvar dentes. Veja a diferença, não para o dentista, para o mercado. Existe o periodontista que salva o dente, e isso o mercado não entende, tá? O mercado não entende isso. Quem entende é o dentista, o mercado nem sabe o que é periodontista. E existe uma clínica especializada em salvar dentes. Isso é marketing. Marketing é fazer o seu público entender o que você está vendendo, tá? Então, nesse sentido, eu acredito que teria um espaço no mercado para isso, e principalmente porque isso iria na contramão já do que a maioria do mercado está indo. O mercado está indo na quantidade de especializações de dentistas que buscam especialização em implante e querem ser implantodontistas, né, principalmente porque espalhou muito esse tipo de tratamento, popularizou,
né, e todo mundo vê isso como uma solução, e realmente é uma excelente solução para uma perda dental, você apresenta-se na contramão, porque hoje está acontecendo um outro problema por tanta opção de implantodontia. Está acontecendo um problema de que muitos dentes que não necessariamente estavam condenados a serem extraídos, estão sendo extraídos para colocar o implante porque acaba sendo mais barato e mais fácil. E no final das contas o mercado quer vender implante, né? É mais fácil você vender um implante do que vender uma terapia de periodontal para salvar um dente, que é algo desagradável, o paciente acaba desistindo do tratamento, exige também esforço do paciente para isso, né? Então é mais fácil já vender o implante. Tá? Então, dentro desse conceito, eu entendo que pode existir uma oportunidade de uma clínica se diferenciar no mercado, mostrando-se como uma clínica especializada em salvar dentes, que muitos dentistas podem estar dizendo que está condenado, mas a clínica, já que tem profissionais e técnicas especializadas para tal, o foco todo para isso, acaba tendendo a ter mais chance de salvar o dente, o dente em questão. Tá? Esse seria o conceito da ideia. Eu não estou dizendo aqui que isso funciona, que esse tipo de ideia funcionaria no mercado. O meu objetivo no meu vídeo é só trazer mais ideias, tá? Trazer outras ideias de como explorar o mercado odontológico fugindo do tradicional, que é ter uma clínica de multidisciplinar, que é ter uma clínica com várias especialidades, porque aí você está simplesmente indo disputar ali espaço com quem já está lá, oferecendo a mesma coisa. E aí vai acabar se diferenciando apenas no atendimento, né? E o atendimento, às vezes, é muito pessoal e pode acabar sendo perigoso para você fundamentar todo um negócio em relação a isso. Tá? Bom, então, essa ideia, para ela ser válida, ela teria que ser validada, teria que ser realmente pesquisado o público-alvo dela, em detalhes, para ver se tem demanda para isso, se o público aceitaria isso. Tá? O que eu trouxe aqui é uma ideia que, mediante a experiência que eu tive, eu acredito que pode dar certo. Tá? Bom, qual seria o público-alvo dessa ideia? Qual seria o público-alvo de uma clínica especializada em salvar dentes? A gente pode esmiuçar diversos tipos de público-alvo, mas basicamente a gente poderia pensar em homens e mulheres acima de 40 anos. Tá? O que acontece com homens e mulheres acima de 40 anos? Assim como a partir dos 40 anos tem uma série de doenças de ordem geral que podem acometer nós seres humanos, tanto homens como mulheres, e a gente tendo consciência disso, a gente acaba indo para um médico e fazendo um check-up, como por exemplo, aqui no homem, depois dos 45, ele tem risco de câncer de próstata, então ele vai no urologista fazer os exames constantemente para ver se está iniciando algum tipo de doença como essa ou não. Tá? Então tem uma série de doenças na medicina que as pessoas já entenderam isso como algo necessário e incluíram em suas rotinas de check-ups anuais. E fazem os exames, muitas vezes exames extremamente caros, para poder ter certeza que isso não está acontecendo, ou se estiver acontecendo, pegar isso no começo. Tá? Na odontologia é um pouco mais difícil, porque não envolve risco de vida, mas envolve um risco que às vezes pode dar mais medo na pessoa do que um risco de vida, que é o risco de perder os dentes. Existe um risco à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, de ter perda óssea, né? Seja acelerada pelo componente genético, seja acelerada pela má higienização ou pela própria ação do tempo, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela ter perda óssea e poder acabar perdendo os dentes. Né? Existe esse risco dentro da odontologia, só que ele não é trabalhado pelo dentista a ponto de criar um hábito
na cabeça do paciente e na vida do paciente dele constantemente vir até o dentista, ver se isso está acontecendo com ele e tomando medidas preventivas para que isso não aconteça com ele. Tá? É uma questão de educação cultural. E quem que educa isso é o próprio dentista, é a própria clínica com outros conceitos. E isso seria inovador. Tá? E hoje, através da internet, é perfeitamente possível de você educar os seus pacientes em relação a conceitos como esse. Tá? Entenda, você pode estar tendo um pouco de resistência na sua mente em relação a uma ideia como essa. Fala, mas paciente não compra esse tipo de coisa, ele só vem quando dói, só vem quando cai e tal. É uma mudança de paradigma. E toda inovação no mercado acaba gerando uma resistência, principalmente por quem é o agente do mercado. Tá? Essa ideia podia ser muito bem trabalhada, mas se funciona, o meu ponto aqui é o seguinte, se funciona para a medicina, em relação a algumas doenças que às vezes nem tem tanta chance assim de acometer a gente, mas eles pegam aquela pequena porcentagem e embutem na nossa cabeça e a gente acaba gastando uma nota com exames para garantir que está tudo certo. Por que a gente não pode atribuir o mesmo tipo de medo em relação a perder os dentes para as pessoas acima de 40 anos? Tá? E uma vez que eles tenham a consciência da possibilidade disso acontecer, eles podem começar a se interessar por check-ups anuais que monitorem se ele está tendo perda óssea ou não, terapias intensivas que possam reduzir a velocidade de perda óssea em casos de periodontite, né? Que é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu já tive clínica, eu sei o que é manter um paciente que tem problema periodontal focado e disciplinado em vir em todas as consultas e realmente realizar tudo que ele tem que realizar para manter a sua saúde periodontal, porque é um tratamento chato, né? Então, dentro desse conceito, eu acredito que esse seria um público-alvo, né, de uma clínica especializada em salvar dentes. Tá? Então ele entraria na questão de prevenir perda dental. Isso o público entende. Né? Prevenir problemas periodontais o público não entende. Agora, prevenir perda dental com o decorrer do tempo, ou seja, se o público entender que depois dos 40 existe um risco dele, se ele não se cuidar, dele perder os dentes dele todo, aí existe uma chance dele se interessar por esse tipo de tratamento, de terapia, de check-up, seja lá o que for. Tá? Outro tipo de público-alvo que poderia ser muito bem encaixado nesse tipo de clínica, uma clínica especializada em salvar dente. Pacientes, né, aí eu continuando dentro desse público acima de 40 anos, homens e mulheres acima de 40 anos, que tem necessidade de fazerem reabilitações orais, né, de todos os dentes, não de todos, mas de boa parte dos dentes. Só que reabilitações, essa clínica, ela ofereceria uma forma de reabilitação com o máximo de preservação dental. Reabilitações onde seriam extraídos o mínimo de dentes possíveis só em último e extremo caso. Por que eu coloco dessa forma? Porque a maioria das reabilitações, hoje com o advento dos implantes, em alguns dentes, que estão em dúvida se eles podem ser salvos ou não, eles acabam optando-se por implante. Pelo preço, né? Muitas vezes o implante acaba sendo mais barato, pelo prognóstico duvidoso. Às vezes o paciente olha, o dentista mesmo pode falar para ele, você vai fazer uma série de tratamentos e não é garantido que você vai salvar esse dente. Né? Ele acaba optando por implantes. Mas eu volto a dizer, porque não se tem a cultura de mostrar como é importante salvar esse dente. E eu percebi que existe essa necessidade quando eu vi alguns pacientes lá da clínica falando que não se importavam em pagar mais caro e mesmo que não tivesse algum risco de não dar certo esse tratamento, de tentar salvar o dente. Tá? Então, eu acredito que se você consegue montar
um pacote de soluções de reabilitação focado no máximo de preservação de elemento dental, com o mínimo de perdas de extrações dentárias com substituição por implante, acredito que teria um grande número de pessoas que podia se interessar por isso. Principalmente se o marketing trabalhar muito bem isso. Imagina só, o marketing falando, uma propaganda no marketing falando, você quer perder, você quer recuperar todos os seus dentes que não estão numa condição muito boa, e você foi em algumas clínicas e vê que todos vêm com soluções, muitos vêm com soluções de extração, de colocação de implantes, tá? E você tem medo de cirurgia ou não quer perder mais dentes, saiba que aqui nós temos uma alternativa que pode preservar o máximo possível os seus dentes. Utilizamos extrações dentárias na última das alternativas. Venha nos conhecer que nós vamos apresentar uma solução que vai preservar o máximo de dentes possível na sua boca. É algo que pode chamar atenção, desperta curiosidade, principalmente porque você está se dispondo a preservar uma parte do corpo da pessoa. Ela acaba dando valor para isso. Ninguém quer perder uma parte do corpo, tá? Às vezes o dentista ele olha a questão de extração tal com mais simplicidade do que o próprio paciente, porque o dentista é rotina para ele tirar um dente. O paciente não, imagina, perder um dente para ele não é. Antigamente era assim, era normal isso. Hoje não é mais. Tá? Então eu acredito que aí teria um público-alvo relacionado a isso. Além disso, tem paciente que não quer resolver com cirurgia. Tem paciente que às vezes prefere fazer de tudo para salvar o seu dente do que entrar em cirurgia. Vou fazer uma analogia para a medicina para que você possa entender. Eu já tive alguns amigos, né, esportistas, que praticando seu esporte eles acabaram machucando o joelho, ou cotovelo, ou ombro, seja lá o que for. Tá? Mas vamos pegar o joelho como exemplo. Acabaram machucando o seu joelho. E alguns médicos falam, não, esse aí tem que se fazer cirurgia que já resolve. E outros falam, você pode tentar curar com fisioterapia. A grande maioria, a esmagadora maioria, mesmo sabendo que não é garantido que a fisioterapia podia resolver o problema do joelho dele, cessar a dor dele, eles tentam a fisioterapia antes de entrar em cirurgia. Mas assim, é a esmagadora maioria. Eles vão para a fisioterapia e tentam resolver isso por dois motivos. Primeiro, porque dói. Cirurgia dói e eles têm medo. Tem medo de entrar na faca, tem medo de ser internado, tem medo de anestesia, tem medo de passar pelo pós-operatório, tem medo de tudo isso. E o segundo motivo é o preço, né? Porque cirurgia normalmente é mais caro. Tá? Mas isso mostra um padrão de comportamento do paciente como ser humano que pode ser aplicado à odontologia também. Se você apresentar para um paciente uma alternativa em que não envolva extrações múltiplas em implantes e que envolva uma terapia para salvar o dente dele, mesmo dizendo que não é garantido, existe uma chance, baseado nesse padrão, dele tender a querer essa alternativa. E aí, se for entre você, com a sua clínica, focada em salvar dentes, que apresentou para ele uma solução onde ele tem o mínimo de extrações possível, com o mínimo de implantes possível, salvando o máximo de dentes possível dele. E uma outra clínica que ele foi, que ofereceu um modelo clássico, com múltiplas extrações, com reabilitação com implantes, etc. Com quem você acha que ele vai tender a priorizar? Tender a acreditar mais? Tender a querer fechar o tratamento? Tá? É uma lógica que fecha, que pode fechar. Tá? Um outro tipo de público-alvo que pode ser paciente de uma clínica como essa são homens e mulheres que têm problemas periodontais, que têm risco de perda dental por problema periodontal. Tá? Mas a periodontia já atende esse tipo de público. Sim, já atende. Mas, cara, eu não vejo marketing e propaganda em relação a isso. Eu não vejo uma educação
seja na internet, ou seja em qualquer outro meio de comunicação, eu não vejo uma educação mostrando isso para o paciente, essas possibilidades para o paciente. Da doença que ele pode ter, do perigo que ele corre e de como que ele pode manter os dentes na boca em relação a isso. Eu não vejo. Eu vejo muita explicação de implante, eu vejo muita explicação de cirurgia estética, eu vejo muita explicação de lentes de contato, mas eu não vejo explicação sobre isso. Por quê? Porque essas outras vendem mais, à primeira vista. Mas será que a questão do tratamento periodontal não poderia vender mais se fosse abordado de outra maneira? Se fosse abordado de uma forma que tocasse realmente na necessidade do paciente? Da forma como a gente vem conversando aqui? De repente sim, de repente não, mas de repente sim. Tá? Eu acredito que sim, eu acredito que o marketing dos tratamentos periodontais até hoje não foram bem explorados. Tá? Simplesmente porque é só você pensar, você observar, você não vê. Você não vê isso, você vê sobre todas as outras, né? Implante, reabilitações e protocolo, cirurgias estéticas, lentes de contato, você vê sobre tudo isso, mas sobre tratamentos periodontais você não vê. E é algo que existe uma forma de falar, porque o cara vai perder os dentes todos. Pô, não pode ter medo disso, vai perder os dentes todos, tem que usar dentadura se não tiver dinheiro para um protocolo, né? Então eu acredito que é algo que uma clínica voltada para o salvamento de dentes podia despertar isso através do marketing, tá? E um outro tipo de público-alvo que eu acredito que encaixaria muito bem com uma clínica especializada em salvar dentes são aquelas pessoas que estão com algum risco de perder um dente. Não generalizadamente, mas um dente. Tá? Por quê? Por diversos motivos. Porque teve um trauma, né? Algum trauma, o dente está sob suspeita ali, se vai ficar ou não. Porque teve algum acidente, né, relacionado ao trauma, por doença, né, por doença cárie mesmo, etc. Eu já vi muito implantodontista, e isso eu não quero generalizar, mas eu já vi muitos implantodontistas, que às vezes quando tem cárie que está ali no nível gengival, que necessita de um aumento de coroa, ele já fala, para que fazer aumento de coroa? Já tira e bota implante que já vai resolver. Já está nesse nível, já está nesse ponto. E não é assim. Não é assim. Muitos dentes ali que estão com cavidade subgengival podem ser feito ali um aumento de coroa, pode ser feito uma reabilitação com prótese, ou com uma onlay, ou com uma simples restauração, e o dente ficar bastante tempo na boca, preservando o osso, né, sendo bem cuidado. Né? Então, acredito que às vezes falta informação para o paciente. E não tem melhor maneira de dar informação do que com o marketing trabalhado dessa forma. Bom, então, esses seriam, basicamente, à primeira vista, os públicos-alvos que poderiam se interessar por uma clínica especializada em salvar dentes da forma como a gente está aqui conversando. Lógico, isso aqui, né, é um bate-papo, eu estou trabalhando em cima de uma ideia, eu não pesquisei a fundo esse público-alvo, eu não fiz uma pesquisa com eles, eu não fiz uma entrevista com eles para saber a fundo as suas necessidades, seus sonhos, seus desejos, suas dores, tá? Mas estou aqui elucubrando sobre algumas ideias para que a gente possa desenvolver pensamento em relação ao desenvolvimento do mercado odontológico, para que você possa se diferenciar, para que o mercado possa se diferenciar e vá para um outro nível. E não mantenha-se no mesmo nível que a gente está hoje, que é só de clínicas de multidisciplinar, atendendo todas as especialidades. Tá? Bom, vamos avançar um pouquinho nessa ideia. Quais seriam os tratamentos que seriam disponibilizados numa clínica especializada em salvar dentes? Bom, a periodontia seria muito forte, porque ela é uma das grandes responsáveis por salvar dente. A pério e a endo, né? As duas, a pério e a endo, ainda mais que elas caminham juntas, né, em muitas lesões de dentes, em muitas situações de dentes condenados. Então, essas duas especialidades teriam que ser
as mais fortes da clínica, que são as especialidades que salvam os dentes. Vou corrigir, são as especialidades que têm a maior responsabilidade no salvamento de um dente, em média. Tá? Você também poderia trabalhar com as outras especialidades. Tá? Nada impede. Você pode até ter lá dentro um implante de uma clínica especializada em salvar dente, cirurgião que faça extração dentária, que faça implantodontia, não tem problema nenhum, porque tem muitos dentes que não tem jeito, que já estão perdidos mesmo, né, que não tem terapia que possa salvá-los, né? Então você tem que apresentar uma solução para isso, né? Você pode apresentar uma solução para dentro da sua clínica ou fazer parceria com uma clínica de implantodontia, vocês trocarem pacientes, seria uma ideia também, tá? Mas eu acredito que aqui, numa clínica especializada em salvar dente, deveria ter alguns programas de terapia intensiva para o salvamento de dente, em que envolvessem diversas vindas do paciente ao dentista para monitoramento e participação do paciente, que é algo que precisa, principalmente no controle de placa e de tártaro. Tá? Então, programas de terapias intensivas que pudessem motivar o paciente a realmente participar e frequentar as consultas seria algo que podia ser até embalado pelo marketing, entregado de uma forma de uma embalagem, como alguns, né, com nome, né, aí a turma do marketing sabe fazer melhor isso aí, né, a turma do design sabe fazer melhor isso aí. Mas para que fique mais entendível, mais atraente para o paciente, né, que ele realmente ele está contribuindo para o salvamento do dente, da condição bucal dele. Tá? Outra coisa que podia ter, né, viajando aqui nas ideias, podia ter uma lojinha dentro de uma clínica especializada em salvar dente. Uma lojinha só com equipamentos focados em controle de placa. Em controle de placa e de tártaro de pacientes que estão em condições periodontais dessa forma. Tá? Então, que vendam escovas interdentais, que vendam colutórios bucais especializados, direcionados à área periodontal, Waterpik, uma série de produtos que muitas vezes você simplesmente indica ao paciente para ele comprar e que você pode estar vendendo lá dentro da sua clínica especializada em salvar dentes. Inclusive, como ela é uma clínica especializada em salvar dentes, poderiam vir pessoas até de fora, de outros consultórios, porque os consultórios normalmente não vendem isso, para comprar na lojinha dentro da sua clínica. E aí já vê a clínica, já gosta, é capaz até de ficar nessa clínica. Tá vendo como as coisas podem se interligar? Tá? De novo, estou aqui viajando em ideias, não validei essa ideia, tá? Mas estou aqui só viajando nas ideias para poder abrir um pouco a sua mente em relação à possibilidade do mercado odontológico. Às vezes você pode estar ouvindo essa aula que eu estou falando sobre uma clínica especializada em salvar dentes e alguma dos pontos que eu levantei aqui, que eu estou aqui viajando mesmo, tendo um bate-papo contigo mesmo em relação a ideias para o mercado odontológico, muitas vezes algum ponto que eu falei pode te despertar para uma outra ideia que não tem nada a ver com o que eu estou falando. É muito comum isso acontecer. E é por isso que eu acho importante a gente ter esse tipo de conversa, e é por isso que eu falei para você, se você está numa situação aí de ter uma clínica, um consultório, ou está pretendendo abrir, de assistir essa aula aqui. Porque é uma aula que não é uma aula que eu estou dando conselhos, é uma aula que eu estou fazendo um bate-papo, viajando em algumas ideias que realmente pode despertar ou abrir mais a sua mente, o lado empreendedor da sua mente. Tá? Outra coisa que é muito importante ver que a gente podia ver numa clínica especializada em salvar dentes é como seria composta essa equipe. Porque é a equipe que vai fazer o trabalho, né? É a equipe que vai entregar esse trabalho diferenciado de salvar dentes. E, primeiro de tudo, né, a equipe ia seguir as especialidades que estão dispostas a serem atendidas nessa clínica. Tá? Então, se você definiu lá que teriam ter bons endodontistas e periodontistas, porque é o principal, teriam que
contratar periodontistas, endodontistas, tal, ou as demais especialidades também, conforme as especialidades que fossem sendo adicionadas nessa clínica. Mas isso não seria o suficiente. Seria extremamente necessário, e eu digo extremamente necessário mesmo, indispensável, que fosse desenvolvido um padrão de atendimento dessa clínica para o salvamento de dentes, para que salve dentes. Por que isso? Porque precisa ter uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade na forma como o dentista apresenta o problema para o paciente. Aliás, voltando, uma mudança de mentalidade na forma como o dentista diagnostica o problema do paciente, apresenta o problema para o paciente e encontra e apresenta uma solução para esse paciente. Tá? O mercado, né, e assim como os dentistas ávidos por colocarem implantes, como tem vindo boa parte das novas gerações, eles podem tender a já fazer um diagnóstico tendencioso para a perda dental, apresentando para o paciente dessa forma como algo inviável, né, algo que não vale a pena tentar, e apresentando já soluções que não envolvem o salvamento, salvar esses dentes. Tá? Então teria que ter uma mudança na mentalidade. E esse padrão de atendimento teria que ser construído no intuito de que, olha, o nosso objetivo aqui nessa clínica é salvar o máximo de dentes possível. Tá? Então nós vamos sempre procurar soluções odontológicas que possam salvar esse dente, mesmo que ele tenha um prognóstico ruim, mesmo que, logicamente, o paciente concordando com isso, entendendo isso, né? Mesmo que isso saia mais caro do que extrair e colocar um implante. É uma mudança de mentalidade. E isso a equipe tem que ter. Senão não funciona. Tá? E uma das formas mais eficientes de se motivar uma equipe, né, para que ela siga um determinado padrão é bonificando. Né? O ser humano trabalha muito bem, não só o ser humano, como todos os seres vivos, né? Trabalha muito bem pelo mecanismo de recompensa. Né? E, nesse caso, as metas e as recompensas seriam vinculadas a dentes salvos, não a implantes vendidos, não a implantes colocados, mas sim a dentes salvos. Para membros da equipe que conseguem salvar um dente dentro de um tratamento, de uma situação do paciente, podem receber uma bonificação. Né? E aí toda a equipe vai estar focada nisso. Perceba como é importante isso. Acredite, isso faz diferença. Você pode estar ouvindo agora e falar, mas todo mundo, eu já sei quando o dente pode ser salvo, quando não pode, tal, não é, eu não vou querer ensinar um outro dentista, então não é essa a questão é foco. A questão é naquilo que você foca. A clínica é focada em salvar o dente. Se a clínica é focada em salvar o dente, ela vai receber pacientes que estão querendo salvar o dente, que estão desejando salvar esse dente. E no momento que eles desejam salvar o dente, não vai ser importante para eles o quanto isso vai custar e se o prognóstico é bom ou não. Lógico, é importante saber se o prognóstico é bom ou não, mas eles vão querer tentar, porque eles estão lá. Porque se eles não quisessem tentar, eles iam no outro que já ofereceu a solução de implante e já tem um monte de solução no mercado para isso. É para você escolher um determinado nicho de mercado. É das pessoas que querem salvar o dente. Não daqueles que querem colocar implante. Aqueles pacientes que já são mais práticos, falam, não quero passar por isso, agora eu quero tirar, já tira tudo, já bota um protocolo, ou já tira tudo, já bota implante, já resolve o problema. Esse não é o paciente dessa clínica. Não é o público-alvo dessa clínica. E não tem nada de mais escolher o paciente e o público-alvo que você quer trabalhar. Aliás, você tem muito mais chances de sucesso quando você escolhe esse público-alvo. Tá? Então, essa mudança filosófica, essa mudança de foco na equipe é extremamente importante para que uma ideia como essa possa funcionar. Tá ok?
Bom, e por último, qual é o último aspecto que eu acho que é importante a gente conversar aqui nesse bate-papo é em relação ao marketing, né? Porque é o marketing que vai fazer isso acontecer, né? É a forma como essa clínica se apresenta para o mercado que vai atrair os primeiros pacientes. E atraindo os primeiros pacientes, eles vão espalhar a ideia, porque é uma ideia diferente, e aí acaba, por indicação, vindo mais pacientes, tá? O que o marketing, qual é a mensagem que o marketing tem que passar através de suas diversas ações, tá? Ele tem que passar a mensagem de que nesta clínica você tem mais chances de salvar o seu dente do que em qualquer outra clínica. Essa tem que ser a mensagem, sem medo. E você não está denegrindo as outras clínicas. Você não está dizendo que os outros dentistas não são tão competentes quanto você em termos de salvar o dente e você está se posicionando dessa forma. Não é nada disso. Nessa clínica, você tem mais chances de salvar o seu dente porque nesta clínica o nosso foco é salvar dentes. Nós não temos outro foco a não ser salvar dentes. Então, é muito difícil uma outra clínica que tenha focos diversos, como salvar dente, colocar implante, colocar lentes de contato, cirurgias plásticas, periodontais, ou seja lá o que for, é muito difícil ela ter o mesmo nível de eficiência do que uma que está só voltada a salvar dentes. Querem um exemplo? Quer um exemplo aqui fora da odontologia para você poder entender? Vamos pegar um exemplo de comida, tá? De restaurante. Existem restaurantes que servem todos os tipos de comida. Existe restaurante que serve carne, dentro do próprio no restaurante serve tudo isso. Que serve carne, que serve massa, que serve sushi, que serve salada e etc. Ou seja, um buffet que serve tudo. E existem aqueles restaurantes que são especializados em uma só comida. Existe aquele restaurante que é especializado em sushi, só sushi. Existe aquele restaurante que é especializado em massas, só massas. Existe aquele restaurante que é especializado em carnes, só carnes. E normalmente, nesse restaurante que é especializado só em sushi, o sushi dele é melhor do que o sushi do restaurante que vende todos os tipos de comida. Normalmente, no restaurante que vende só massas, é especializado em massas, as massas desse restaurante são melhores do que as massas de um restaurante que vende todos os tipos de comida. A mesma coisa acontece com carne e assim por diante. Então, o raciocínio para odontologia é o mesmo. Tá? Uma clínica que tem como opções de tratamento com implantes, tratamentos periodontais que salvam dentes, tratamentos estéticos, etc., multidisciplinar, ela vai tender a oferecer, em termos de um tratamento para salvar um dente, ela vai tender a oferecer um tratamento menos eficiente do que uma clínica que seja somente especializada exclusivamente em salvar o dente. Simplesmente por esse raciocínio, porque toda a equipe lá está focada nisso. E não tem pecado nenhum nisso. E se o marketing passa essa mensagem dessa forma e faz o público alvo, e aí eu digo o público alvo, aquele que eu comentei anteriormente, aquelas pessoas que estão interessadas em salvar dente, aquelas pessoas que querem salvar o seu dente, por mais caro que custe, por pior que seja o prognóstico, por mais tempo que demore. Se o marketing faz para essas pessoas, consegue passar a mensagem de que nesta clínica ele tem mais chances de salvar o seu dente do que em uma outra clínica qualquer, me diga você, por que esse paciente que está interessado nisso não vai, pelo menos, fazer uma visita nessa clínica especializada em salvar dentes? Por quê? Percebe? Como tudo liga? Como tudo faz sentido? Então, é isso. Essa é uma ideia que eu acredito que tem potencial. Novamente, eu queria dizer que ela não foi validada. Eu não fiz uma pesquisa para saber se essa ideia dá certo ou não. Mas é uma ideia que, pela lógica aqui, que eu expliquei durante toda essa videoaula, ela tem chances de funcionar. Tenderia a funcionar. Para validá-la,
o primeiro passo seria realmente fazer uma pesquisa em cima dos públicos-alvos, identificar pessoas que tenham aquelas características que a gente conversou aqui na parte de público-alvo e fazer um questionário e perguntar para elas. Entrega um questionário para elas. Tá? Questionário com perguntas diretas mesmo. Se você tivesse um dente que estava condenado a ser perdido, e você tivesse um tratamento para salvar esse dente ia custar R$5.000 e um tratamento para extrair e colocar implante nesse dente custaria R$2.000. Qual dos dois tratamentos você optaria? Ele vai te responder. Ele vai responder qual é o limite. Se ele falar, não, aí nessa diferença eu pagaria R$2.000. Então, até quanto mais você pagaria para poder salvar o seu dente? Aí as pessoas vão responder, não pagaria nada, pagaria até R$2.000 a mais, pagaria até 50% a mais. E aí, dessa forma, você começa a validar essa ideia. E aí, de acordo com a resposta dessas pessoas, desse público-alvo, você monta o seu negócio para entregar exatamente o que eles querem. E as perguntas têm que ser específicas, como essa que eu falei. Beleza? Bom, era isso. Essa era a ideia, esse bate-papo que eu queria ter. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha valido a pena para você ter ficado até esse tempo todo aqui ouvindo essa elucubração de ideias. E eu vou fazer mais vídeos como esse. Constantemente, eu tenho muita ideia de clínicas, né, de nichos, né, de nichos de mercado que podem ser explorados pela odontologia, principalmente porque eu tenho essa visão de que o mercado odontológico é pouco explorado. Ele é pouco explorado porque a gente vê sempre a mesma coisa. É o dentista com o seu consultório atendendo a sua especialidade e chamando alguns colegas para fazer um caso ou outro que ele não faça, e clínicas multidisciplinares que atendem todas as especialidades. Não muda disso. Não vai além disso, a mais disso. Tá? Ou clínicas especializadas em implantes, como a gente vê aí, tem uma série de clínicas especializadas em implantes, em ortodontia, né? A gente vê em orto, implante, até em odontopediatria. Mas conceitos novos como esse, eu tenho algumas ideias e eu vou trazendo aqui em algumas videoaulas, e eu espero que você possa ter um tempo aí para poder assistir e ter algum insight aí para o seu negócio ou para o seu futuro negócio. Tá ok? Bom, no mais eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço!